Já é o último bloco do Antenados, mas dá tempo de você participar. Estamos falando sobre a vontade de Deus. Nesse último bloco, eu quero ouvir dos pastores algo que eu acho que é bem específico esse tipo de resposta, mas é muito interessante. Que, querendo ou não, Deus usava o profeta para falar com o seu povo. Então, ele mandava uma mensagem, o profeta lá e entregava. Hoje acontece isso. Eu acredito dentro da vontade da igreja, para onde Deus quer que a igreja, a sua noiva vá. Deus usa os anjos da igreja, os pastores, para entregar mensagens, para ser boca dele na terra, para falar com os membros das igrejas. Porém, essa comunicação, às vezes, a gente falou um pouco, passa pelos nossos filtros, às vezes pela nossa contaminação. E eu quero ouvir dos pastores que responsabilidade e cuidados um pastor tem que ter ao transmitir uma mensagem que ele entende que veio de Deus. E algumas pessoas, por exemplo, tocarem em alguns assuntos como... vai comprar um terreno porque Deus falou com a gente que é para comprar. Vamos votar nesse candidato, ou ter uma opção política, não necessariamente em voto, mas, enfim, em plataforma, e falar disso, porque Deus falou. Quando a gente, às vezes, líderes pegam a vontade de Deus e aplicam a coisas do dia a dia, onde muitas pessoas entendem que, poxa, mas será que Deus tem vontade política? Ou, poxa, será que Deus tem vontade geográfica de terreno? Um ou outro? Como é que vocês entendem isso? Qual o cuidado o pastor tem que ter ao mencionar vontade de Deus e passar isso para o povo? Isso aqui Quem começa? Eu gosto de falar desse assunto porque, se você pegar no Velho Testamento, né, o povo dizia para Moisés, falava, Moisés, que não fale Deus conosco, mas Deus fale com você e você fale conosco. E nós estamos na nova aliança, no livro de Jeremias diz, eis aí que firmarei nova aliança com a casa de Israel, não mais, né, dirás que Deus falaria só com um, né, mas todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então, aí você pode ter essa sincronia, vamos dizer assim, desse princípio de que Deus fala comigo. Na verdade, antes da gente entregar nossa vida a Jesus, o Espírito Santo já está ali, né, nos convencendo, fazendo a obra, trabalhando. Então, cada um ali, vamos dizer assim, tem esse acesso direto a Deus. Isso é um ponto. E o outro ponto é o ponto da submissão à sua liderança. Eu creio, assim como Deus protegeu a Bíblia, eu creio que Deus honra a palavra do profeta, do homem de Deus. O problema é que muitas pessoas estão nas igrejas, às vezes, com outros interesses, ou então estão debaixo de liderança que não acreditam, porque tem que ficar, quer dizer, ela não resolve um problema anterior e agora tem um problema maior. Perfeito. Quando o profeta fala e tudo. Porque se você criar um contexto, vamos dizer assim, onde a igreja está seguindo os princípios, né, os líderes e os membros, está ali, há uma família, há um corpo, eu acho que deve sim, Deus vai honrar. Então, assim, eu acho que Deus protege. Eu tenho um exemplo pessoal, no início da minha caminhada, eu estava procurando comprar um carro, ainda era noivo, né, isso tem mais de 20 anos atrás, e eu me lembro bem, em torno de 20 anos, que eu brinquei com um pastor, lembra naquela época tinha o Monza Classic, e tinha o Monza Tubarão, e eu falei para ele, pastor, você não quer, ele está pretendendo vender o carro, você não quer vender esse carro? Não, eu estou querendo comprar e tal. Ele, que nada, rapaz, você vai comprar um bem mais novo. Eu peguei, falei, não compro mais esse. Era 89, eu falei, agora eu só compro de 90 para frente. O carro, de 1990 para frente. Se eu não me engano, a gente estava em 93, 94, acho que anos de 93. E eu tomei isso, e eu comecei a procurar, ou seja, foi uma brincadeira no saguão da igreja, mas eu senti, não, ele é um homem de Deus, e o que ele fala, e realmente eu encontrei um carro, né, novinho, foi uma bênção de Deus, e o carro foi bênção em toda a minha trajetória, né, eu cheguei até a viajar 21 horas dirigindo com esse carro, comprei na época um Cadete, né, era 94, então foi no ano de 94, e o carro estava muito novo, assim, e nunca me deu nenhum trabalho, ou seja, eu fui abençoado, resumindo, né? Entendi isso como bênção. Então, eu acho que depende muito também do entendimento da pessoa. Deus, ele vai honrar a palavra do profeta. Agora, dentro desse contexto, se a igreja, agora, eu estou debaixo de uma igreja, que eu desconfio do meu pastor, eu vejo coisa errada, e tudo, já está tudo contaminado, né? Então, assim, fica difícil. Pastor Anderson. Independente se ele falar que é de Deus ou não, você não vai aceitar bem, porque já existe uma desconexão. Não consertou o que veio anterior, é verdade. Efésios 4, do verso 11 ao 16, fala dos dons ministeriais. Ou seja, são aquelas pessoas que Deus constitui na igreja. Perfeito. E elas são constituídas com algumas finalidades. Algumas dessas finalidades são aperfeiçoar os santos, sim, aprimorar os santos, treinar os santos. A palavra ali traz essa ideia de treinamento, aconselhamento, preparo, aperfeiçoamento. Com que finalidade? Para que eles simplesmente
vivam uma vida legalista, não, para que eles sejam serviçais, para que eles estejam Deem frutos, né? servir a Deus, para que eles sejam instrumentos de Deus. Então esse é o papel da liderança. É óbvio que aí a gente vai levar horas e horas, porque existem aqueles que não são chamados, existem aqueles que são os lobos, não é, que nós precisamos distinguir, discernir. E, infelizmente, nós estamos cheios de lobos, não é? Infelizmente. E as ovelhas muitas vezes são presas, porque elas não têm essa capacidade de discernir e de direcionamento. É aquilo que o senhor falou no início. Se as ovelhas tiverem intimidade com Deus, elas vão saber, vamos dizer assim, a vontade de Deus. Vamos pensar assim. Então, elas vão ter um discernimento para ajudar o pastor, ou se o pastor está com a motivação errada, ou está em pecado. Então, o profissional existe em qualquer lugar. Eu costumo dizer o seguinte, os pastores, eles são ovelhas com sinos. Não é? Sim. O que são as ovelhas com sinos? Elas vão na frente e o pastor vai adiante das ovelhas com os sinos. Perfeito. E elas vão batendo os sininhos à medida que caminham. E as ovelhas que vêm atrás ouvem os sinos e acompanham as ovelhas que estão na frente. Mas não exime a responsabilidade de cada ovelha. Exatamente. É o que foi falado aqui, de ter intimidade. A sua porque intimidade com Deus, todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Aí a coisa fica boa. O apóstolo Pedro, de maneira muito clara, ele diz que nós somos nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Ou seja, nós hoje temos livre acesso ao Pai. Perfeito. Pelo novo e vivo caminho que Deus nos abriu. Não é? O véu rasgado do templo é o símbolo dessa liberdade de você entrar no Santo dos Santos, não uma vez por ano. Exatamente. Mas permanentemente. Eu prefiro concluir, André, com isso que o pastor está enriquecendo aqui essa ilustração, porque da seguinte forma, não tanto olhar para os pastores, mas se eu cumprir a minha responsabilidade de conhecer a Deus, vai dar tudo certo, Deus vai me preservar, vai me colocar. Eu vou estar debaixo de uma liderança certa. Começa em cada um, não começa no pastor. Se eu me converti e estou lendo a Bíblia e posso conhecer a Deus e tenho acesso ao coração dele, à presença dele, certamente eu vou estar debaixo de uma liderança abençoada, eu vou estar debaixo de submissão, quer dizer, eu acho que começa em cada um. Você não começa... falando aí, o assunto de vontade de Deus está só começando, mas o programa já terminou. Está sendo os créditos aqui. Mas eu quero agradecer, pastores, a presença de vocês e respondemos, eu acho que pelo menos a gente respondeu a pergunta-chave do programa. O que é necessário para conhecer a vontade de Deus na minha vida? Sua vontade revelada da Bíblia Sagrada, que é específica, comunhão com Deus todo dia, igreja, oração, vida cristã pautada na palavra que Deus vai falar contigo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.